Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Todos estão me ouvindo? Sim. Obrigada. O meu nome é Maria Lúcia. Eu sou colaboradora da casa Centro Holístico há pouco tempo, mas eu já venho de outra casa. E o que eu trouxe para nós refletirmos hoje, o assunto que eu acho pertinente é sobre o tempo. Não é o tempo, se vai chover ou vai fazer sol, isso é lá com o pessoal especialista. Mas sim, eu vou falar do nosso tempo, do nosso tic-tac, do nosso dia a dia, da nossa hora, da nossa vida. Eu trouxe para demonstrar aqui, porque eu achei muito interessante, essa figura. Ela é uma ampulheta, não sei se todos já viram, mas ela é um dos mais antigos medidores do tempo. Ela também é conhecida como um relógio de areia. Então, ao nascermos, nós também recebemos uma determinada quantidade de tempo. E quando ela terminou aqui, para nós também terminou. Uns é mais, outros é menos. Uns duram muitos anos, outros vão embora na juventude ainda. Então, eu achei importante isso. E eu já discorri desse assunto em uma outra ocasião, em outra casa onde eu trabalhava, porque em 2 meses eu perdi, mas morreram 2 pessoas jovens que eram muito queridas para mim e que partiram muito cedo. E eu percebi que elas não tinham vivido o que elas deveriam ter vivido. Quando uma dessas pessoas, eu vi ela no leito lá do hospital, sabendo que os seus dias já estavam terminando, eu fiquei pensando em tudo que ela havia perdido de fazer, de coisas que ela não tinha feito. E então eu achei importante passar isso para as outras pessoas, porque a gente também, no dia a dia, a gente acaba se distraindo com as coisas. E a gente não aproveita muito bem o nosso tempo. Mas façamos nós alguma coisa nele ou não, ele passa. E ele é derradeiro, ele não tem volta. A cada segundo, ele se vai. Então, e o que nós estamos fazendo do nosso tempo? Porque se tem uma coisa que é certa na nossa vida, é que não sabemos quanto tempo ainda temos aqui. Se é um dia, um mês, um ano, 10, para muitos 50, 100 talvez, mas a gente não sabe. Então não dá para nós deixarmos para o amanhã nada. Nada para o amanhã. Mas a gente se distrai no nosso dia a dia. A gente tem muita distração. E acaba por passar o dia e a gente acaba não fazendo aquilo que deveria ter feito. E muitas pessoas, quando se perguntam, vamos fazer alguma coisa? Ai, não tenho tempo. É uma desculpa muito comum para as pessoas. Mas você trabalha só 8, 10 horas por dia e o resto do tempo? Ah, mas eu tenho que dormir também. Então você dorme mais 8 horas, talvez 10, mas ainda sobra tempo. Ah, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Mas um dia tem 24 horas. Mas ele não tem 24 horas só, ele tem 1440 minutos. E ele tem também 86.400 minutos. Que cada noite, quando terminou as 24 horas e começa de novo, é como se fosse uma conta bancária, depositado na nossa conta esse tempo. E a gente faz dele o que quiser. Ninguém cobra de nós o que nós fizemos. Só vai caber a nós fazermos o bom uso dele. Devemos sim trabalhar, devemos sim ter a nossa vida profissional, devemos sim descansar o nosso corpo, mas devemos sim também fazer as coisas que nós gostamos, aquilo que nos dá prazer, os nossos desejos. Mas devemos sim também ajudar o próximo. Porque nós
precisamos um dos outros. E a gente já se perguntou, o que é que nós viemos fazer aqui? Eu, Mari, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, nessa encarnação? A gente precisa se perguntar isso. Porque a gente vai deixando a vida passar e a gente às vezes não sabe qual é a nossa missão aqui, qual é o nosso objetivo, qual é a finalidade de estarmos aqui. E precisamos ajudar o próximo porque nós precisamos também deles. Mas muitas vezes fala em caridade, em ajudar o próximo, somente se pensa em dinheiro. E somente se pensa em um tempo grande. Mas não é assim. A gente pode fazer boas ações num segundo. Desses 86.400 que nós temos um dia. É muito simples. Por exemplo, dar um bom dia ao porteiro, ao zelador do prédio, olhar nos olhos deles, desejar a ele um bom dia. Quantos segundos demora? Dizermos obrigado para aquela pessoa que nos atendeu tão bem, não custa mais que um segundo. Naquela faixa de pedestre, quando o pedestre está ali esperando para passar e a gente não para o nosso carro porque nós temos pressa, não demora mais que alguns segundos. E nós precisamos saber também que toda a nossa ação é também uma reação. E todo o bem que nós fizermos, a pessoa que recebeu vai mandar boas energias para nós. Com toda certeza ela vai ficar feliz e ela vai mandar. Então, se num dia nós fizermos 30 coisas boas em 30 segundos, nós teremos 30 boas vibrações para nós. Se nós fizermos o contrário, também é verdadeiro. Também as vibrações ruins virão para nós com certeza. E muitas vezes nós deixamos os nossos planos para amanhã, para amanhã, para amanhã. E quando nós vemos que o outro fez alguma coisa da vida dele, a gente começa a falar que ele tem sorte, que ele é mais inteligente, que as coisas fluíram melhor para ele, por isso, por aquilo. Afinal, a gente sempre fala naquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde, não é? Então, muitas vezes a pessoa se dedica muito para ter aquilo que ela tem. Então, se a grama do vizinho ela é bem verdinha, mas nós não prestamos atenção e nem vamos pedir para ele. Quantas vezes ele levantou bem cedinho para dar uma água para aquela graminha dele? Quantas vezes, enquanto a gente estava dormindo ou descansando, ele estava podando a grama para que ela ficasse verde. Então cada um é responsável pelo seu tempo e nenhum é responsável pelo tempo do outro. Então muitas vezes também deixamos de fazer as coisas por nós, para o nosso progresso, por causa do outro. Porque eu não posso vir aqui no centro holístico porque o meu marido não gosta, porque meu filho não gosta, porque eu tenho que fazer o jantar. Nós somos responsáveis por nós, somente por nós. Divaldo tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: a única pessoa com quem contarás do berço ao túmulo será você mesmo. Os demais são passageiros. Então ninguém vai ficar conosco do primeiro dia da nossa vida até o último. O nosso pai e a nossa mãe não ficarão, os nossos filhos não ficarão, os nossos amigos vão e vêm. Então, nós não podemos nunca colocar a culpa no outro por nós não termos evoluído, por nós não termos feito. E nem muito menos deixar de fazer o que precisa, que a gente deve, por causa dos outros. A minha mãe sempre falava uma coisa quando a gente era criança. Ela falava assim: aprenda, minha filha, aprenda a fazer as coisas, a saber as coisas, porque você não veio aqui só para fazer peso na terra. Então, assim, nós não viemos aqui só para fazer peso na terra. A gente tem um objetivo, a gente tem uma missão, porque afinal nós somos privilegiados de estar aqui. Porque tem milhões de espíritos querendo reencarnar. E é como passar num vestibular, numa federal, estar aqui encarnado. É muito raro poder vir, porque a fila é grande e muitos querem voltar.
E muitos precisam voltar. E vocês sabem por que muitos querem muito, precisam muito voltar? Porque deixaram de fazer muita coisa que poderiam ter feito na outra encarnação. E com certeza nós, quando estaremos lá, também poderemos nos arrepender de não ter feito o que deveríamos. Então, uma coisa que a gente pode colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que ele renda e para que a gente aproveite o nosso tempo, são prioridades. O que é prioritário na minha vida? Então eu posso perguntar, o que é prioritário hoje? Eu tenho que trabalhar, não tenho? Então tá, é a primeira prioridade. A segunda, eu preciso me alimentar, eu preciso dormir. Mas vai indo por prioridades. Sempre vai sobrar alguma coisa que pode ser deixada de lado. Para a gente fazer alguma coisa por nós, pelo outro, para evoluir, para crescer como ser humano. Então, a gente pode fazer sim alguma coisa por nós e pelos outros. Eu emprestei um assunto de uma médica, Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica, pode ser que alguém já ouviu esse texto. Ela é especializada em ajudar pacientes terminais a aprender a morrer. Nessa entrevista, ela fala sobre o desafio de se lidar com algo tão natural, porém perturbador como a própria morte. A especialista relembra os 5 maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. A lista faz parte do livro Antes de Partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte, da enfermeira australiana Brownie Ware. Não sei se diz assim mesmo, mas... Então, a pedido do hospital onde ela trabalhava, um dos hospitais onde ela trabalha ainda até hoje, é Albert Einstein, de São Paulo. A médica geriatra, também especialista em cuidados paliativos, analisou a publicação e falou sobre cada um dos arrependimentos levantados pela enfermeira australiana. Então, vamos agora prestar muita atenção nisso, que não são palavras minhas, são palavras de uma pessoa que convive diariamente com pessoas que estão já nos últimos dias da sua existência. Então isso tem que tocar fundo no nosso coração para que a gente faça o máximo do proveito dessa oportunidade. Então o primeiro arrependimento, e vocês vão prestar atenção que aqui não tem nada de material, né? Nesses arrependimentos não tem nada que seja material. O primeiro, eles dizem assim: eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Esse foi o arrependimento mais comum. Quando as pessoas percebem que a vida delas está quase no fim e olham para trás, é fácil ver quantos sonhos não foram realizados. A maioria das pessoas não realizou nem a metade dos sonhos. E muita gente tem de morrer sabendo que isso aconteceu por causa das decisões que tomou ou que não tomou. A saúde traz uma liberdade que poucos conseguem perceber, até que eles não têm mais. Então, aqui está o que eu falei antes. Eu gostaria de ter coragem de viver a vida que eu queria viver. Então, muitas vezes nós nos anulamos por causa do outro. Mas às vezes a gente se anula, mas não por livre e espontânea vontade. E isso torna dentro de nós amargura, arrependimento, muitas vezes raiva, muitas vezes ódio. Ai, porque eu tive que dedicar toda a minha vida para os meus filhos e agora são ingratos, e agora eles foram embora e agora eu estou sozinho. Então, por isso as prioridades na vida. Por isso prestar atenção. Por isso saber dizer não. Agora eu vou cuidar de mim. Temos que saber cuidar de nós mesmos. Em primeiro lugar, temos que nos amar. Em primeiro lugar. Então isso é uma dica muito, muito válida. E em segundo, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu ouvi isso de todos os pacientes homens com quem trabalhei.
Ele sentiu falta de ter aproveitado mais a juventude dos filhos e a companhia das parceiras. As mulheres também falaram desse arrependimento, mas como a maioria era de uma geração mais antiga, muitas não tiveram uma carreira. Todos os homens com que eu conversei se arrependeram de passar tanto tempo de suas vidas no ambiente de trabalho. Porque aqui ninguém fala que se arrependeu de não ter comprado um carro novo, de ter tido mais dinheiro aplicado. Não. É de ter trabalhado menos. Porque, como falei antes, é importante o dinheiro. Nesse mundo onde estamos, não se vive sem dinheiro. Mas ele não pode ser a prioridade maior. Ele não pode ser só isso que fazemos no nosso dia a dia. Tem uma historinha de um menino, eu vou meio diminuir ela só para vocês, se alguém já ouviu, relembrar. E quem não sabe vai ficar sabendo. O menino tinha um pai que ele era um grande empresário e ele era muito ocupado. Ele vivia viajando em reuniões e sempre muito ocupado. E quando ele chegava em casa, o menino corria para mostrar os brinquedos, para querer ficar com ele. Ele falava: meu filho, o papai está trabalhando, o papai não pode brincar com você. Aí toda vez era isso. Chegou um dia, o menino foi e falou: pai, você tem quanto você ganha por mês? Por hora. Ele falou: eu ganho R$100 por hora, meu filho. Por que você quer saber isso? Você tem R$100 para me emprestar? Ele falou: meu filho, já te falei que eu estou trabalhando, vai dormir. Mas aquilo ficou martelando na cabeça e o menino foi bem quietinho para a cama. E ele resolveu perguntar por que o menino queria R$50. Aí o menino falou assim: pai, é que eu só tenho R$50 e eu precisava mais 50 para comprar uma hora do teu tempo. Chega a me arrepiar essa situação. E quantas vezes acontece conosco? Muitas vezes, para quem tem filhos pequenos, adolescentes, às vezes a gente perde o tempo de ouvir eles, porque a gente está tão ocupado com o nosso dia a dia. Mas principalmente quando é criança e adolescente, nós precisamos ouvi-los, porque é aí que nós ganhamos eles. Não é a rua que vai ganhá-los, não é as drogas que vai ganhá-los. Porque quanto mais nós acolhermos os nossos filhos, adolescentes, jovens, mais eles vão ficar do nosso lado. Ouvi-los em suas necessidades, ouvir ele como está na escola. Porque se ouve tanto falar em bullying na escola, e muitas vezes os pais nem sabem que a criança está sofrendo bullying na escola. Então, o nosso trabalho sim é importante. Mas daqui, nós só vamos levar aquilo que trouxemos. Nós não trouxemos nada de material. O que nós vamos levar é só o nosso aprendizado. E levar também as mágoas, os arrependimentos, as tristezas. Então é bom deixar a mala só para os conhecimentos, não levar esse tipo de coisa. O terceiro, eu queria também ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Muitas pessoas supriram seus sentimentos para ficar em paz com os outros. Como resultado, acomodaram-se em uma existência medíocre e nunca se tornaram quem realmente eram capazes de ser. Muitas desenvolveram doenças relacionadas à amargura e ao ressentimento que carregavam. Então a gente sabe que a maioria dos cânceres é o acúmulo de mágoas, de tristeza que é guardado. Então muitas vezes a gente, para não comprar briga ou para não dizer não, a gente acaba ficando quieto, deixa o outro falar, e o outro às vezes nos magoa. E a gente não diz nada, mas a gente guarda. E guardando, a gente forma doenças. E formando doenças, a gente morre. E muitas vezes também o outro lado do fato de dizer: eu te amo, você é importante para mim, a sua comida estava maravilhosa, obrigado por ter lavado a minha roupa, obrigado por você existir. Isso não leva mais que alguns segundos da nossa vida. Mas quem de vocês, e eu me incluo junto, diz isso às pessoas que ama todos os dias? Quem diz? A maioria de nós não diz.
Aí quando a gente perde alguém, quando morre alguém, lá que está lá, a gente está velando a pessoa, aí o choro, aquele choro desesperado, muitas vezes é o arrependimento falado, de não ter dito eu te amo, de não ter dito você é importante para mim. Então ainda é tempo de chegar em casa e falar para outra pessoa. Não precisa ter vergonha, porque isso só vai fazer mal se a gente não falar. E também aquilo que a gente não gosta, a gente precisa falar. Tem modos de falar, mas precisa falar. Eu não gostei disso que você fez. Para que a gente não guarde mágoas. O quarto arrependimento. Eu gostaria de ter ficado em contato com meus amigos. Frequentemente os pacientes não percebiam as vantagens de ter velhos amigos, até chegarem às suas últimas semanas de vida. E nem sempre era possível rastrear essas pessoas. Muitos ficaram tão envolvidos em suas próprias vidas que deixaram amizades de ouro perderem ao longo dos anos e tiveram muitos arrependimentos profundos por não ter dedicado um tempo e esforço à amizade. Todo mundo sente falta dos amigos quando está morrendo. Então hoje nós temos uma facilidade que até muito pouco tempo a gente não tinha, que a gente tem as redes sociais para conectar aquele velho amigo e dizer: oi meu amigo, como você está? Eu sinto falta do tempo que a gente conversava. Ou aqueles amigos que estão perto de nós, mandar uma mensagem no WhatsApp, não precisa mandar uma figurinha, nem um vídeo, nem nada, é só dizer bom dia meu amigo. Para saber aquele que está bem, muitas vezes que não está bem, a gente não pode ir na casa dele. Mas você diz, você melhorou, você precisa de ajuda. Isso não leva mais que alguns segundos. E olha que a gente perde muito tempo nas redes sociais, vocês não acham? A média do brasileiro nas redes sociais, isso aqui é a média, porque tem muita gente que nem anda. É 2 horas por dia nas redes sociais, mas tem gente que fica 8 horas por dia. Isso vai causar um longo arrependimento, grande arrependimento mais tarde. Porque se você está nas redes sociais conversando com o seu amigo, tudo bem. Mas muitas vezes a gente está lá no Facebook olhando a vida do vizinho, do amigo, do compadre, do inimigo e dizendo: nossa, olha aqui, e ai, aquela inveja, aquela coisa que vai roendo a gente por dentro e não presta para nada, não soma nada na nossa vida. E eu não estou me excluindo disso não, eu me policio, mas eu fico também. Quinto arrependimento. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Esse é um arrependimento surpreendentemente comum. Muitos só percebem isso no fim da vida, que a felicidade é uma escolha. As pessoas ficam presas em antigos hábitos e padrões, o famoso conforto das coisas familiares e o medo das mudanças fizeram com que eles fingissem para os outros e para si mesmos que estavam contentes, quando no fundo ansiavam por rir de verdade e aproveitar as coisas bobas em suas vidas de novo. Então, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Então não foi o outro que não permitiu que eu fosse feliz, fui eu mesmo. Porque tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Então, sermos quem a gente é, porque muitas vezes a sociedade nos cobra que a gente tenha um padrão, que a gente esteja num determinado lugar e a gente se comporte daquela maneira, que a gente se vista daquela maneira, que a gente fale daquela maneira. Mas nós somos únicos, nós somos seres, nem a nossa digital é igual à do outro. Imagine o nosso pensamento, os nossos gostos. Então se permita ser feliz. Muitas vezes a gente deixa a nossa vida por causa do outro. Não estou dizendo para ninguém se separar de ninguém, mas assim, se permitir que o outro deixe você ser feliz. Muitas pessoas são podadas ao extremo de não poderem fazer nada, a não ser o que o outro quer que a pessoa faça. Até o modo de vestir, o modo de falar, onde ir, o que fazer. A gente se deixa podar pelo outro. Mas como eu falei antes, ninguém vai conosco do início ao fim da nossa vida.
Eu fazer o que o outro quer, é a mesma coisa de eu pegar um ônibus agora, uma circular aqui, e a minha intenção é ir para o centro. Mas na primeira parada, a pessoa que está do meu lado desce e eu desço junto. Mas eu não tenho nada para fazer ali. Qual é o objetivo de eu ter descido antes do meu ponto e ficado com aquela pessoa? Ela estava fazendo o que ela queria, mas eu não. O meu objetivo era mais para frente. Então temos que fazer aquilo que nós gostamos, porque a vida passa muito rápido. Eu trouxe um pedacinho de uma música que todos devem conhecer, porque ela é maravilhosa. Ela é dos Titãs. Eu trouxe só uma parte e eu vou ler, porque eu acho ela de uma profundeza. Vocês prestem atenção em cada frase que ela diz, e vocês vejam se isso não é uma pura verdade na nossa vida. Ela se chama epitáfio. Epitáfio é uma frase que as pessoas geralmente colocam no túmulo, no jazigo de alguém, mas aqui é o que eles querem deixar pra gente. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Nós que temos a praia aqui, ver o sol nascer é maravilhoso. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e as tristezas que vier. É muito verdade essa música, não é? Então eu achei muito interessante, porque a gente às vezes deixa de fazer determinadas coisas. E as dicas, elas vêm até numa música pra gente mudar. Quantas músicas tem com umas letras que tocam fundo na gente, mas a gente diz, não, deixa assim, tá bom assim, vamos deixar pra amanhã. A gente se acomoda muito. A gente se acomoda tanto que muitas vezes a gente nem sai do sofá. Hoje tem o controle da TV, do som, do ar-condicionado, até da persiana já tem um controle. Então a gente acaba ficando. E quanto mais a gente se acomoda, mais a gente quer ficar, não é? Aquele dia que você não tem nada para fazer, o dia você não faz nada e também não fez nada, não ficou bom, não fez nada. Mas a gente fica lá, fica ou deitado, ou fica, e a vida passou. Foi mais um dia, mais um pouquinho daquela areia da nossa preta que foi. E agora, para finalizar, eu trouxe um poema de Mário Quintana, que se chama O Tempo. A vida é o dever que trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se fosse me dado outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu te amo. E tem mais, não deixe de fazer algo do que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas a seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Eu teria muito mais coisas para falar para vocês hoje, mas eu espero ter plantado uma sementinha no coração de cada um de vocês, para que a gente viva melhor os nossos dias. Quem sabe quanta areia tem ainda na nossa ampulheta? Quem sabe lá tem só uns grãozinhos. Então, como eu não tenho mais tempo, eu desejo a todos vocês uma boa noite e fiquem com Deus.